do livro do mês é A Casa no Mar de Cerúleo. Neste caso até tive muita sorte, foi o que sugeri. Fala sobre o Linus Baker, que é um... Ao contrário das outras young adults, assim, as leituras para jovens adultos, já é um personagem... O personagem principal já é mais velho. É muito mais fácil até, geralmente, o pessoal identificar-se. Eu sou novo, mas para a maioria que é mais velha, o Linus Baker é um personagem mais velho, é mais fácil de identificar. Ao contrário, normalmente são sempre adolescentes ou jovens adultos. E ele leva uma vida muito solitária, não tem ninguém, e lida com questões de... Amor, está a Hein? dar aqui. Tânia? Peço desculpa. Ele é assistente social, não sei se há aqui alguém que trabalha com algo da área da assistência social, era giro depois se alguém trabalha nisso, ou tem alguma experiência de dar a intervir. E ele, toda a sua vida lidava com crianças, com problemas, mas eis que viaja para uma ilha, sabe-se lá onde, e encontra uma família totalmente diferente e um senhor, que é o Arthur, totalmente diferente de todos os que ele encontrou até agora, e vê a sua vida mudar. Uma pessoa que tinha uma visão das coisas que não se questionava sobre as coisas, ele ia aos orfanatos, não é? E tratava daquilo, pedia para acabar para terminar os orfanatos e não se questionava o que é que ia acontecer com as crianças, porque isso não era o trabalho dele, isso competia às outras pessoas, mas eis que uma experiência leva a que ele mude a perspectiva da vida dele ao conhecer aquela família. Eu não sei o que é que vocês acharam. Eu fiquei logo preso no início. Achei a escrita incrível. Eu li a primeira parte, eu li em português e depois, para acelerar a leitura, tive que acompanhar com o audiolivro. Não sei se alguém aqui também ouviu o audiolivro. Também é muito bom, por sinal. Que havia certas personagens que eu não conseguia imaginar muito bem, principalmente o Ivan, que era o Theodore. Eu no início fiquei muito confuso, eu não conseguia dizer quem era quem, porque a maneira como tudo é apresentado, aquilo parece meio que um desenho animado. Não sei se vocês ao lerem tiveram essa percepção. Eu estava a ver aquilo, estava a imaginar os personagens ao estilo de animação da Disney Pixar, que aquilo ele chega à ilha e aparece da Gnomo, que tem barba, parece uma estátua, ele nem repara, depois os personagens são apresentados dessa forma, tudo direitinho. E não sei se vocês também tiveram essa percepção, porque no início tinham dito se este livro podia ser recomendado para pré-adolescentes. Na minha opinião, não, porque quer dizer, é como nós nos filmes da Disney Pixar nós temos aquelas coisas que só os adultos é que entendem, certas temáticas dos filmes. Aqui nós também temos, principalmente aquela conversa do Arthur com o Linus sobre o rapaz cãozito. Já me esqueci o nome dele. Ah, como é que se chama ele? O Pomeranian. Ai, ajudem-me, já me esqueci o nome dele. O Sal. O Sol, yeah. Já me tinha esquecido. Eu tenho que ter aqui os personagens porque eu vou me esquecer. Mas a conversa que eles têm sobre essas coisas, só nós entendemos. Se calhar um miúdo mais novo não ia entender, passava ao lado, a própria situação quando eles vão lá comprar os discos também se calhar passa ao lado. Eu gostava de saber o que é que vocês acharam, como é que foi, como é que vocês viram o livro, como é que imaginaram na vossa cabeça. Quem quer ser a primeira pessoa a intervir sobre isso? Como é que vocês imaginaram os personagens? Tinham visto já a arte? É que este livro tem muitas artes. Também se vocês forem ao Pinterest, eu hoje partilhei uma. Este livro está cheio de desenhos. Eu só os vi depois, por isso foi difícil meio que conceber na minha cabeça como é que cada personagem era. Principalmente a fada. Para mim era totalmente diferente dos desenhos que eu tinha visto. Quem quer contribuir?
pessoal está todo com o microfone desligado. Não sei se estão a falar e tem o microfone parado. Eu não concordo muito com a tua opinião de que este livro não será adequado a um público mais jovem. Ok. Porquê? Porque eu acho que este livro fala muito sobre aceitar as diferenças. E cada vez mais vê-se que as crianças, pronto, sofrem na escola por causa das diferenças, são postas de lado. Agora com as redes sociais isso também é mais fácil. E este livro pode ajudar nesse sentido, de aceitar as suas diferenças e perceberem que todas as pessoas são diferentes e que não é por isso que deixam de ser tão... Mas achas que este livro seria bom até para um miúdo com 12 anos? Eu acho que sim, eu não vejo aqui nada que me... O que é que na cena do cão... Fazer a mensagem toda? Se calhar se for uma leitura... Se for uma leitura que não, sem acompanhamento, acredito que não perceba toda a mensagem. Não tem violência, não tem nada. Sim, mas em relação à mensagem, talvez uma leitura com acompanhamento consiga perceber melhor a mensagem. Mas eu acho que é um bom livro. Eu iria gostar muito de ler este livro, de ter lido este... Pronto, ainda não existia, claro, mas de ter lido este livro nova. Alguém quer contribuir? Eu só para acrescentar. Desculpa. Não, eu tenho só uma notinha muito rápida a dizer. Eu acho que este livro é uma leitura muito fácil e tem muitas mensagens que acabam por ser mensagens bonitas e que acho que passam muito facilmente mesmo para crianças. Acho que nós já tivemos esta conversa ao longo do mês. Eu, sinceramente, acho que no final é uma boa mensagem que passa, precisamente o que foi falado agora mesmo. São mensagens que acho que as crianças de hoje em dia precisam de ouvir. Que a diferença não é uma coisa má. Todos temos valor mesmo sendo... Sim, mas abordamos a temática das crianças ler. Sim. Acho que é uma temática que hoje em dia está muito na voga. Eu sou diferente, então vamos pô-lo de lado. Não é por ser diferente que uma pessoa não tem valor. Nada disso. Até porque estas personagens são todas diferentes umas das outras e acho que todos nós aprendemos a adorá-las, mesmo aquelas mensagens do Lucy que eram espetaculares, não é? E que assustavam imenso o personagem principal, mas que eu adorava, mas... Sim, o início dele para o fim ficou tão fofinho, eu adorei tanta evolução e foi tão natural. Eu acho que tudo neste livro deu para. Tudo fez sentido, tudo encaixou, não foi desenvolvimentos assim só porque sim. Acho que até o desenvolvimento do Linus, nós não temos muita percepção, porque aquilo tudo passa um mês, mas há muitos dias que nós não sabemos o que é que se passou, por isso eu acho que foi. Tudo certo. Eu dei 4 estrelas no livro porque acho que merecia mais páginas. É um defeito meu. Faço sempre isso. Eu não gostava que o livro acabasse. Principalmente acho que o epílogo é da curto. Gostaria que aquilo tivesse mais coisas a acontecer. Mas sim, a imagem da aceitação, todos somos diferentes e principalmente a partir de. Todos os personagens são diferentes, mas principalmente temos o Theodore e o Chansey, que são os mais diferentes de todos. Esses passam assim logo de caras. Não é um monstrinho, mas meio que é uma gosma verde com tentáculos, e o outro é um dragão pequenino. Depois os outros já são ligeiramente diferentes. E eu gostei muito, principalmente no livro, em que tudo bem que na realidade os miúdos fazem tudo bullying uns aos outros, infelizmente é assim. Mas no livro nós não temos muito isso, temos mais os adultos a não aceitar as diferenças, principalmente quando eles vão à ilha e a Gnome começa a falar com uma criança e depois aparece a mãe a puxá-la para ir-se embora e o Linus tenta intervir, mas a mulher foge e ignora-o. Eu achei muito interessante o facto de serem sempre as crianças a não verem o mal no pessoal da ilha e a tratarem-nos como eles deviam ser tratados.
e são sempre só os adultos a tratarem-nos mal. Eu vou pegar nisso que estás a dizer. Aconteceu uma coisa, acho, página 269, em que a Thalia está dentro. O capítulo não sei, mas a página 269, deixa-me ver, andar para trás. Capítulo 14. Ok. A Thalia aproxima-se, está dentro de uma loja, aproxima-se da janela da loja e há uma menina do outro lado, do lado de fora da. Sim. Exatamente, pronto. E ela dá a sensação que elas estão a gostar de se conhecer e sorriem. E portanto, a criança não está a colocá-la de lado só porque ela é diferente. Mas depois, quando a mãe entra em cena, é a mãe que a agarra na filha e. Sim, e a puxa para fora. Sim. O conceito do que lhes contaram, não é? Eles falam muito de colorir as coisas como a nossa percepção é colorida, sem nós sequer termos visto as coisas como elas são. Sim, é uma temática muito abordada. Nós fazemos um preconceito sobre algo que nós não vimos nem Exato. Acho que essa mensagem é muito importante também no livro. Acho que há aqui vários momentos em que o autor acaba por fazer também um pouco crítica à sociedade. Sim. Mas em todos os aspectos mesmo. Mesmo logo no início, esta questão de haver segregação das crianças que são mágicas para uma ilha, para que ninguém saiba delas e... Eu senti essa crítica social, eu senti logo quando o Linus vai lá entregar o relatório final à DICOM. Como é que é em português? Já me esqueci. A DRPJM. Pois, não me lembro agora do... em português é um bocado mais difícil. Deixa eu ver se encontro aqui. Ele faz lá o discurso final sobre os orfanatos, que ele, naquele caso não é bem um orfanato, mas é uma casa, e acho que está mais bem acentuada a crítica, e acho que é um final incrível, em que acho que tudo foi uma bola de neve para chegar àquele ponto, e ficou tudo tão perfeitinho. E depois o que sucede depois disso, dele voltar para a ilha. Alguém tem alguma coisa sobre isso? Em português é Departamento Responsável pela Juventude Mágica. Pois, fica mais difícil de falar assim. Estou? Sim? Eu de repente deixei de ouvir. Desculpem lá só entrar agora, mas eu estava a acabar de ler o livro, não queria falar lá. Foste como eu também, deixaste ali para o último dia. Mas mesmo assim, conseguimos esquecer de nomes dos personagens principais. Eu já não lembrava como é que se chamava o Sol, por exemplo. Ele é tão calado que eu esqueci o nome dele. É o Sol ou é o Sal? É Sal, não é? Não é Sal? É Sal. Sim. É Sal. Mas eu ainda venho aqui mesmo do final do livro, assim, um bocado para os 11, mas sim, estava aqui a tentar ler. Mas já acabaste? Já acabei, só não li a parte dos agradecimentos, que espero ler depois. Também os agradecimentos. Estava a pensar assim, sim, eu leio tudo, eu leio todos os elementos do livro. Eu estava a pensar assim, estou a ser uma desnaturada e não sei o que mais. Porque pronto, não me tinha dito nada e eu tinha dito que me faltavam 50 páginas e faltavam. E pronto, eu não tinha dito nada. E que personagem é que vocês gostaram mais? Além das crianças, todos os personagens? Eu gostei muito, eu sei que é criança, mas eu gostei muito do Lucy, gosto muito do humor dele. Sim. Eu também voto no Lucy. Não gostaste do J-Bone? Gostei muito da Thalia. Não gostaste do J-Bone? O da loja de Vinícius? É que eu essa parte eu já estava a ouvir o audiobook. Eu adorei esse. Ao despedir o outro e...
Tens que ouvir o audiobook porque o ator que dobrou as vozes e fez as vozes, quando é o J-Bone, antes dele estar a dizer que está a fumar, já tem assim uma voz de droga. É muito engraçada a leitura. O audiobook eu adorei o audiobook. Porque eu não tinha noção, por exemplo, que o Chauncey falava às espinhas de massa. Não sei se está explícito no livro, mas no audiobook ele fala sempre às Não me espinhas de lembro. massa. Eu também não me apercebi disso. Então foi muito interessante o audiobook, eu gostei muito. Estava sempre a perceber quem é que estava a falar, com a maneira como todos cada um falava. O Chauncey falava de uma maneira muito distinta, o Sol era sempre muito mais baixinho, o Lucy era muito mais explosivo, a Thalia também era sempre mais atrevida a falar. A Fiera que é mais difícil de distinguir dos outros. Mas assim, É a fada. A fada. Sim, a fada, sim, a Fi. Sim, sim. Hum. Eu gostei muito, mas pronto, mas isso também é. Os meus eu não sei, eu gostei muito do Chauncey, mas o Lucy contribuiu muito mais para a obra ter um impacto muito mais profundo. Gostei do Lucy, mas também gostei do Sal. Eu gostei muito do Sal. Sim, o Sol e o Lucy têm assim, uma história por trás muito mais profunda e contribuem muito mais, é normal. Na minha opinião. Que acreditava são muito mais não explorados. acreditava nele. Eu acho que nós, não, por exemplo, da Thalia não temos muita profundidade. Também ela, pronto, ela tem mais de 200 anos. Mas nós não sabemos muito da vida dela. Não é muito nada a conhecer, eles aprofundam mais mesmo no. O Chauncey é impossível, porque eles nem sabem que espécie mágica ele é. Mas o Sol e a vida dele, sempre a trocar de orfanato, são sempre os personagens mais explorados. E o Lucy, por ser o anticristo. Não se diz anticristo. Mas o que é que Foi influenciado pela Dai comigo, peço desculpa. O que é que vocês estavam a falar antes de eu entrar, só para saber se, só para poder estar a par? Nós falámos sobre a questão do bullying, da forma como as crianças são tratadas pelos residentes lá da Marcias. Daquele episódio em que o Lucy está está com a Thalia lá a comprar os discos e encontra uma menina, a Thalia. Sim. Até agora que nós não falamos sobre isso. Mas todo o livro é um eu cá para mim é um hino, né? Quase um hino contra o preconceito, todas as mensagens que são passadas, não é? Vai nesse sentido. Acho não só com esse aspecto do bullying e das pessoas que são diferentes, mas também contribui muito principalmente para a causa LGBT, porque hoje em dia nos livros que fazem sucesso, e este é um daqueles livros que também fez sucesso no TikTok, todos os agora têm sempre meio que inserem estas temáticas nos livros porque querem ser woke e chamar a atenção, porque é o que está na moda, e acho que este livro é muito justo nisso, porque tudo o que está no livro eu acho que foi importante para o desenvolvimento da história. Acho que o autor não inseriu nada por acaso. Da própria temática da relação do Linus com o Arthur e depois no final e que vai sendo levantado o véu, não é? De forma discreta vai sendo levantado o véu, mas não há. Acho que a intenção é exatamente essa, é surpreender, mas pela positiva. Não há discriminação do autor, é isso que eu quero dizer. É interessante a forma como está organizado. Eu estava a falar mais do aspecto dos autores hoje em dia tentarem se vender mais e inserir estas temáticas, não para desenvolver a história, mas para se fazerem, para venderem os livros. Os livros se inserirem em certas temáticas, neste caso o livro insere-se em LGBT e queer e coisas do género. E o que muitos autores agora fazem é inserir estas temáticas só porque sim. Encontrando neste livro, nós temos logo o Linus, que sabemos à partida que é gay, e nunca sabemos do Arthur até o final. Nem da Zoe, penso eu. Da Zoe só nós sabemos a relação da Zoe com ela mesmo no final, não é? E o mais bonito disso tudo é a relação deles os dois, do Linus e do Arthur,
começa com aquele apertar de mãos, não é? É engraçado. Começa por aí, que eles apertam as mãos. Eu já não me lembro bem qual é a passagem do livro, mas nós vamos apercebendo também disso. E é nesse momento que marca. Sublinharam passagens. Alguém aqui sublinhou. Quer falar? Passagens sublinhadas. Eu não sublinhei nada. Eu não tenho o hábito de sublinhar. Eu às vezes leio várias vezes. Sim, muitos de vocês aqui compraram o livro, não é? Eu li pelo Kobo e depois acompanhei com o Audible, mas... Eu às vezes ponho post-its. Sim. E eu tenho alguns. Mas há bocado, ainda sobre o tema LGBT, eu acho que o escritor conseguiu pôr aqui de uma forma muito natural, não forçou o tema. Sim, exato. E eu acho que esta é mais uma das razões pelas quais eu acho que este livro até se adequa a um público mais jovem e até é importante que os adolescentes... Eu concordo. Pronto, logo no início da E em adolescência... adição a isso, a escrita em si é super acessível, não acho nada Sim. complicada e Sim. então, para um público mais jovem, eu até por alturas pensei que fosse jovem adulto, mas afinal é adulto mesmo, o género. Por isso eu acho que para o público mais jovem, para além das mensagens que nós já temos estado a falar, acho que a escrita em si também permite uma acessibilidade muito grande ao livro. Sim, por acaso o livro é muito acessível, tanto em português como em inglês. É muito fácil. Sim, mas o livro está... Sim, o livro está etiquetado como Young Adult no Goodreads, mas dá para toda a gente entender. Eu acho que pode ser tão... Desculpa interromper, Frank. Eu acho que pode ser mesmo transversal a todas as gerações. Tanto que achei engraçado, acho que era a Rosadinha, que acho que não está cá. Não está cá, pois não, a Rosadinha. Ela disse que aparecia a partir de agora. Ela disse que estava a ler aos filhos. É interessante ela dizer isso, que estava a ler aos filhos. Porque realmente o livro traz muitas mensagens, não só para as crianças, mas para nós adultos, não é? Porque nós adultos é que as crianças também o fazem, mas às vezes fazem de forma mais genuína, não é? Os adultos têm tendência a discriminar-se uns aos outros e às vezes de forma mascarada também, não é? Não sei se me faço entender o que estou a dizer. E mesmo para nós que já percebemos estas mensagens e já temos estas mensagens dentro de nós, é sempre bom relembrá-las e até ler estes livros como conforto. Porque eu acho que este livro vai sei lá, volta e meia vai-me dar outra vez na cabeça e vou reler só para me sentir lá na ilha. Só uma imagem e a estética da ilha acho que vai me dar saudades e vou querer mais. Não sei se o autor vai fazer mais alguma coisa. Eu vi que ele tinha um livro, tinha um título. Eu tenho outro livro, sim. Under the Whispering Doors, se não me engano. Estou com vontade de ler esse também. Não li, mas está na minha TBR já. Pois eu vi a capa e a capa também tem uma casa meio estranha. É muito giro também. Leste? Sim, eu gostei mais deste da casa, mas o Under the Whispering Door é um bocadinho mais adulto, porque o tema principal é a morte, mas mesmo assim é muito giro e dispõe bem, tal como este. Ok, então tenho que ler este. Eu aconselho. Já o tinha proposto, mas ainda só está em inglês. Pois, é chato essas coisas que nós temos de limitar, mas nem todos podem ler em... Não, é completamente compreensível. Em inglês. Eu Achei muito estou-me a tentar habituar a ler em inglês, mesmo às vezes é difícil. Este por acaso foi fácil, mas alguns livros, principalmente aqueles mais antigos, têm uma linguagem mais arcaica, é um bocadinho mais complicado ainda para mim. Digo que eles têm muito vocabulário específico, às vezes também é difícil de ler em inglês. Mas achei interessante aqui as referências à música. Vocês não acharam interessante do personagem Lucy? Eu adoro até porque, pronto, eu estou habituado a ler o Murakami e aquilo está sempre qualquer referência em qualquer página tem uma música nova. E já É verdade. Tinha saudades de ver referências a músicas dos anos 50 e este livro está recheado dela.
Vocês ouviram com uma playlist das músicas? A playlist? Não, Viram não com a cheguei a playlist ouvir. das músicas? Há várias playlists com todas as músicas que foram referenciadas Mas, durante ao longo sim. da obra. Ok. No Spotify? Yeah, eu tinha posto aqui no início, só que como o pessoal não me conseguia ouvir, ouvia mais o Frank Sinatra do que a minha voz, Sim. passamos a rádio. Sim, eu não estava cá, desculpa lá, Frank, mas não estava cá e também não ouvi. Pronto, eu acreditei que isso pudesse acontecer também. É, Ah, mas que é era que uma eu boa ia ideia, era uma boa ideia. mas o que é que eu ia dizer? Estamos a Eu falar acho de música. interessante o autor, por meio de uma personagem que é uma criança, 6 anos. passar essas referências musicais, não é? E de Interessantes. qualidade, sim. E algumas delas eu tive a ouvir, e é engraçado que são muito positivas e transportam para vários sentimentos, para a alegria, para o sonho, para. Sentido na obra, não são atiradas ao caso. Sim, Bem exato. pensadas. Cada vez que ele insere as músicas são tão bem pensadas. Até porque ele diz, ele normalmente nem diz qual é a música. Ele diz só mais ou menos a explicar o que é que a música fala e quem é que está a cantar. Não mete na letra nem nada, mas faz sempre sentido o que está a acontecer. É Eles muito não, interessante. eles não podem pôr as letras nos livros. Tens que pagar imenso de royalties. Eu já li uns Faz livros sentido. que têm. Tem que se pagar mesmo muito. Mas são sempre uma frase assim, que não sei se eles precisam pagar por uma frase. Precisam, Precisam por uma frase? precisam, sim. Acho que foi o John Green que deu uma entrevista, porque no primeiro livro dele tem imensas letras de músicas e grande parte do ganho que ele teve com os livros foi para royalties. Oh, Eu God. também não sabia. Bem, é um bocado fora fazerem isso, mesmo por uma frase. Sim. Eu recordo o Murakami Mete, até tem uma Ou do. seja, tudo é pago, pelos vistos, não sabia isso, tudo é pago. Eles aproveitam-se tudo quando há essas coisas para os direitos de autor. Exato, exato, Já que não vendem discos, têm que ir buscar o dinheiro a algum lado. exato. Olha, e o que é que vocês acharam da capa, do título do livro e do facto de. Epá, eu não queria estar. Eu não sei se há pessoas que não leram o livro aqui, toda a gente leu, não é? Sim. A única pessoa que não leu foi a pessoa que está a gravar a discussão. Aquela situação do final, da criança nova que chega. Eles falam nos olhos, eu tenho ainda fresco Sim, porque sim. acabei de ler um bocadinho, né? Seus Nos olhos cerúleos. cerúleos. É Sim. engraçado. Sim. He said the word. É engraçado. Aliás, o livro tem muitas passagens que são repetidas. Eu nunca li tantas vezes a palavra cerúleo na minha vida. É verdade. Eu tenho muito cerúleo, sim. E logo nesse Sim, capítulo ele fala dos olhos do rapaz, do David, não é? O Yeti. Logo no final acaba por ser eu a falar sobre a ilha também. Do azul cerúleo. Se não me engano. sim, eu achei interessante também ele falar naquela parte que a Sal quando eles estão a apresentar várias coisas, a Sal descreve um poema. Sim, sim. No final vem a retomar esse poema, o Linus, para explicar o quanto eles eram importantes para ele e porque é que ele voltou para a ilha. É Sim. aquela situação do lápis e da Sim, folha no e final, no final do livro, penúltimo parágrafo é: às vezes penso consigo mesmo, numa casa no mar cerúleo, podíamos escolher a vida que queríamos, por isso. E depois tem a dos olhos do Yeti, logo no mesmo capítulo, no epílogo. Exato. Eu achei isso tão bonito. Há aqui sempre uma retoma de ideias, uma passagem de mensagens que vão sempre sendo, como é que eu hei de dizer, similares e vão sendo sempre repetidas ao longo do texto. Achei muito interessante isso.
tá muito bonito isso. Alguém aqui leu o livro sem ler a sinopse? Eu nunca leio sinopses. Não leste a sinopse? Eu só leio a sinopse no final e por acaso agora ainda não li porque ainda não li os agradecimentos, também Mas não não li a sabias nada sinopse. do livro. Começaste a ler o livro só olhando para a capa e para o título e tiveste. Exatamente. Exato. Sim. Eu ideia gosto de que ler a sinopse no Que final. ideia que tinhas assim na cabeça, que formaste assim pré-concebida do livro? Olhas para uma capa que tem uma casa num precipício, com um carrinho a vermelho a subir. Estás a perguntar a quem? A todos, no geral? Todos no geral, a quem lê o livro sem ter lido a sinopse? Não sei, quando eu olho para esta capa, dá-me a ideia que se vai falar de uma história, não sei, invernosa, alguma coisa mais negra, porque é isso que tu dizes. Sério? Lá com o sol ao pé do mar? Sim, porque é assim, porque tu olhas para a capa, tu vês um precipício, vês árvores a balançar ao vento. Sim. Tu pensas logo em algo assim misterioso, não sei. Olha, a coisa que me veio à cabeça quando olhei para esta o capa, livro. Foi tudo ao contrário. sim, surpreendeu-me um bocadinho. Tem mistério, mas rapidamente nós descobrimos a verdade. É isso, aponta para o mistério, é isso. E esta capa, não sei porquê, fez-me lembrar uma coisa que não tem nada a ver, que é um filme em que o Leonardo DiCaprio aparece, que é o Shutter Island. Podes repetir? Desculpa, não percebi. Eu não vi. Shutter Island. Shutter A Ilha Island. do Medo. Shutter A Ilha... Island. Sim. Ok. Pois é, eu disse o S em inglês, não se lê o S. O livro não tem assim muito. Tem o mistério, se me recordo, é só aquele da cave. Sim, Mas sim. por outro lado, a chave, história. meio que o autor cria aquilo para nos levar para outro caminho, tentar nos levar para outro caminho, começar a duvidar das coisas e a questionar das coisas. E a capa é contraditória, porque tu olhas para esta capa, a imagem sugere isso que eu te disse, ou pelo menos sugestiona isso, mas depois tu vês uma capa completamente com cores alegres e vivas. O azul do céu, o azul do mar. Eu perguntei porque eu não consegui, eu não tive essa perspectiva. Como eu comecei o livro, eu já sabia meio que o que é que ia acontecer em termos de plot, que era sobre crianças e coisas do género. Não tive essa ideia, não consegui imaginar isso, olhar para a capa. Eu olhei para a capa e já logo relacionei com o plot em si. Essa relação. Por isso é que eu perguntei. Eu até agora não sei o que é que está na sinopse, porque eu leio no final. Não te conta muito, isto só que é o que o Linus vai fazer e que vai encontrar crianças mágicas e quem são as crianças. Ou seja, se tu não lês a sinopse, tu vais vendo as personagens, principalmente as crianças, como vão ser todas apresentadas todas de seguida, vai ter o elemento de surpresa. Se lês a sinopse já vais saber que há um dragãozinho, há um rapaz que tem uma cauda de cão, pronto, sabes essas coisas todas. Por isso, Sim, na introdução também. É giro. Pois. E na introdução no livro também já dão a ver isso, não é? À medida que vão descrevendo as personagens. Sim, porque eu estava a ler e já percebi. Agora vão apresentar os personagens. Percebi logo, está a falar de um gnome, então é aquela personagem que é uma gnome. Já estava a perceber, enquanto um leitor que não tivesse essa ideia já pré-concebida assim de ter lido a sinopse, ia ter esse elemento de surpresa. E o que é que vocês acharam? Eu agora vou fazer uma pergunta, não vou dizer nada, vou só fazer uma pergunta para não ser condicionado e depois digo o que é que eu pensei também. Mas o que é que vocês acharam? Não sei se já falaram anteriormente antes de eu ter chegado, mas o que é que vocês acharam do comportamento dos personagens antes, quando o Linus apareceu na ilha, e depois? O que é que acharam? É uma pergunta simples, é só para perceber o que é que vocês sentiram. Mas como assim? Relativamente às crianças? Sim, às crianças e ao comportamento que elas tinham com o Linus antes. Sim. E como é que ele reagia às crianças antes também?
Eu acho que as crianças, no início, deu uma ideia que estavam aterrorizadas, porque perceberam que no Linus estava o risco de poderem ser enviadas para outro local. Sim, Portanto, sim. elas de alguma forma já se sentiam em casa com o Arthur. O Linus, por acaso, é uma coisa. Eu tinha aqui uma citação quando o Franco perguntou se alguém tinha sublinhado alguma coisa. E vem a propósito disso, por acaso. Há um momento, isto é a página 228, há um momento que o Arthur vira-se para o Linus e diz: estas crianças não são animais. O Linus não está num safari com binóculos. Vou observá-los à distância. Como é que vai avaliar as crianças se nem sequer as conhecer? São pessoas, Linus. Algumas delas são diferentes. Acho que isto resume um bocadinho a transformação que houve por parte do Linus. Ele no início era muito. Eu tentava observar à distância, sem interferir em nada, até com certo medo das crianças, porque tanto o Lúcio como acho que era a Tália que estava sempre a brincar com aquela questão de cavar um buraco na terra. Cada vez maior, por causa de ele ser gordinho, mais redondo. Ele até dá a ideia que ele devia em seco, devia de andar assim cheio de medo, ver o que é que acontecia, e depois no fim já temos um Linus completamente. Sim, ele no início é um bocadinho tapadinho. Como é que vai dizer? Ele é um bocado tapado. Para as crianças. Já se vê. Eu acho que no fim já. Sim, o discurso dele final totalmente diferente, exatamente o oposto da atitude inicial dele. Ele tinha ali uma posição muito distante, não é? Muito cumpridora da sua profissão, ali muito afastada ali das crianças, não é? E depois elas próprias é que lhe vão dar a volta, no fundo. Olha, a Filipa participou no texto a dizer: no início acho que foi muito provocatório, mas também com uma defesa perante a possível ameaça que Linus ou Linus pode representar. Sim, foi isso. E para o final nós já temos o próprio Lucy, penso que é o Lucy que explica a sua atitude com o próprio miúdo. O porquê dele tentar expulsar ou assustar o Linus ou o Linus no início. O Lucy e a Thalia são demais. Aquelas tiradas são tão engraçadas, tão engraçadas. E juntaram depois os dois quando eles foram todos juntos para a cidadezinha. Humor negro mesmo. Muito engraçado. Diz, desculpa, interrompi-te. Estou? Alguém está a falar? Não, estavas a falar e eu estava-te a interromper, não te cheguei a ouvir, desculpa. Eu? Diz lá. Sim, acho que estava coisa. Eu terminei. Alguém não quer falar sobre esta parte das crianças? Da forma como aquela chegada do Linus à casa, as crianças, a forma como as crianças tratam-no, e como ele trata as crianças. Sim, é como já falado há bocadinho, notava-se a medo, elas diziam que elas achavam que o Linus queria ouvir para não fecharem a casa deles, não é? Na verdade. E diziam, não, primeiro diziam, nós temos muita liberdade, e depois, não, afinal já não temos muita liberdade, se não é suposto nós estarmos sozinhos, afinal não temos liberdade nenhuma, estamos sempre todos muito bem controlados. Foi engraçado passar disso até à parte em que eles falavam e o Linus chegava à beira deles e confortava-os, principalmente quando foi na aldeia, na vila, não é? Sim. Com o Linus e as duas crianças, e quando ele chegou à frente e pagou as peças de jardinagem, foi e não é tudo repetido, amoroso. É tudo feito com muita calma, até chegar ao sol, à parte da máquina de escrever e de tirar do armário. E ele dizer ao Sal, e ele a dizer ao Sal que apesar de ele se sentir pequenino, às vezes isso não queria significar nada, que ele queria ser grande, achei piada. Sim, ele disse que era para relembrar que podia ser grande, não era? Sim, porque ele valorizava muito os outros que tinha à volta, mas ele próprio não valorizava, né? Que tinha a ver com a história dele, de ter sido abusado
Pelo menos foi o que o livro, ou o autor dá a entender, né? Que ele sentia-se tímido também porque tinha um histórico um bocadinho pesado, mas o Linus teve assim esse papel de quase como um preceptor, um educador ali, não é? Achei muito bonito isso. Mas pronto, achei engraçado. Até aí a Rosadinha e a Raquel não querem dizer nada. Rosadinha? Penso que a Rosadinha não pode participar por áudio, mas ela está a escrever na discussão. No texto. Então deixa-me ver aqui. E agora a Filipa também mandou. E a Tânia? Ela já está. A Tânia já desapareceu até. Mas Pois pronto, olha, a ela- Filipa disse. Ele vai Ela com não medo do está conceito, bem. ele foi para lá também com medo. Acho que a evolução da relação entre o Linus e as crianças é uma mensagem de como todos temos sempre também, ou tantas camadas e por vezes montados numa primeira imagem, mais agressivo e distante como mecanismo de proteção ou self-preservation. Sim, é bem isso. É logo nos primeiros capítulos eles abordam muito essa. Foi a Filipa. Não consegues ver o. Estou a ver aqui o chat. Sim, estou a ver aqui o chat, sim. Sim, porque eu até sublinhei aqui uma quote, uma passagem no livro que é do Parnassus, que ele diz: às vezes os nossos preconceitos atingem os nossos pensamentos quando menos esperamos. Se conseguirmos reconhecer esse facto e aprender com isso, podemos tornar-nos pessoas melhores. E depois tem outra, não sei se vocês têm mais, se também sublinharam esta por acaso, eu achei mentira, mas depois tem outra do Lucy, que também é logo uns capítulos depois, que o Lucy, eles estavam a falar porque, pronto, o Lucy tinha aquele humor com 16 anos um bocado estranho, meio diabólico, né? E ele chega lá e diz uma piada, e o Parnassus diz que o humor é subjetivo, e depois ele diz: isso é lamentável, a humanidade é tão estranha, se não estamos a rir, estamos a chorar ou a fugir para salvar as nossas vidas, porque há monstros a tentar comer-nos. E nem sequer precisam de ser monstros verdadeiros, podem ser aqueles que inventamos na nossa cabeça. Não acham isso estranho? E eu achei muito interessante, porque esta frase fez tanto sentido, depois nós temos a revelação do sofrimento e da história dos sonhos. Porque até então nós não sabíamos o que é que o Lucy passava nos sonhos, tínhamos só esta parte dele de ser um diabrete, estar sempre a fazer estas piadas e a falar muito alto. E todos eles são monstros, né? São crianças monstros. Porque ao final aí nós temos aquela coisa em que o Lucy fala dos seus sonhos, que parece que tem aranhas dentro da cabeça dele. E isto é muito interessante, achei que esta frase conecta-se tão bem. Essa parte das aranhas está muito interessante, tá? Essa parte dele dizer que tem os seus monstros na cabeça, né? As suas aranhas. É engraçado. A Dinha disse que o Linus estava apenas a fazer o trabalho que lhe tinha sido imposto, de uma forma nua e crua. Mas ao longo da história há uma transformação da personagem através das crianças que são as impulsionadoras da modificação. Sim. É bem isso. Ele no início é uma pessoa que não questiona a vida. Ele vive sozinho, né? Não tem, ele próprio diz que não tem amigos. Há uma passagem que ele diz que se questiona se tem amigos. Penso que ele o que vocês acharam? Franco, o que vocês acharam quando se descobre o que é que o Arthur é? Eu achei tão... fiquei tão surpreendida, eu não estava nada à espera que saísse dali. Eu não estava à espera que ele fosse sequer uma criatura mágica. Eu pensava que ele era mesmo uma pessoa normal. Não, aí, o que eu fui dizer? Eu não pensava que ele era uma pessoa normal, só que ele era uma pessoa não mágica. Um muggle. Só que ele era um muggle. Eu enganei. Eram todos normais. O símbolo que isso representa, né? O que representa ali naquela história toda. Como é que vocês entenderam isso? O símbolo dele ser uma fênix. Eu não pensei muito sobre isso, eu não tive muito tempo para filosofar sobre isso. Mas a própria fênix, pelo menos do que nós vemos no Harry Potter, é um sinal de atenção e do renascimento. Eu não sei o que é que pode contribuir. Certamente há um significado. E de proteção também, não é? Sim. Depois tu tens o ícone do Silver da Morte, por isso podes falar sobre isto. Desculpa interromper. A chegada do Linus àquela ilha,
e aquela relação que é despertada entre o Linus e o Arthur, eu também, do Arthur, eu também acho que passa ali um bocadinho por renascimento dos dois, não é? Não só a nível da relação em si, mas do que eles descobrem enquanto seres, enquanto pessoas, não é? Porque o Arthur estava ali fechado, estava ali um pouco prisioneiro naquela ilha com as crianças, não é? Devido àquela sim. situação. Pronto. E ele acaba por se libertar, não é? E acaba por libertar aquele pássaro, né? Que ganha, que fica com as asas em fogo, né? A Fênix. Mas acho muito interessante que ela, a própria Fênix, o ser que ele é, pode significar também o que vem trazer de novo ali, o que se trouxe de novo ali para a história daqueles dois e para a história das crianças. Não sei, é um bocado Sim, faz sentido, até porque a própria fase onde ele se transforma, que é no cais, não é? Onde eles chegam à cidade, não é? Estão os outros a protestar, querem ir para a ilha. E aí é que nós temos a imagem da Fênix a transformar-se. Pois é. Que a Filipe fez uma pergunta que é dizer. Mas isso foi salvar o livro, foi uma pedra. Podes repetir, já. Isso, acho que essa passagem que tu estavas a dizer foi o Arthur que queria salvar o Linus, porque acho que alguém atirou uma pedra ao Sim, tiraram Linus uma pedra. e ele transformou-se em Fênix e destruiu a pedra com o fogo, não foi? Foi Sim, foi isso, foi exatamente isso. E a Filipe fez aqui uma pergunta aqui na discussão em texto, a dizer que acharam do ambiente onde o Linus vivia, onde sempre chove em contraste da cor, azul cerúleo, o mar, o sol, da ilha. É muito interessante, principalmente nós temos essa perspectiva logo na viagem de regresso à cidade dele, em que ele começa a chegar perto da cidade dele e já começa a chover no comboio. Não estou a conseguir entrar no chat, não me está a aparecer o chat aqui na discussão. Já vi. É mesmo na própria cena de voz, tem um chatzinho complementar. Sim, já vi. Pronto. E a Filipe está a falar sobre o contraste das cores, a cor da cidade onde ele vivia e a cor onde ele passou o tempo na ilha, que estava sempre sol, estava sempre um tempo espetacular. E quando ele regressa, a vida dele, a vida monótona dele, a temperatura, como é que se relaciona o tempo com a própria estado emocional dele e a vida dele. Eu achei isso muito interessante. E a Filipa ela diz o simbolismo do renascimento, a experiência anterior dele e o cortar com. Eu não consigo ler porque está sempre aqui a aparecer uma coisa, nós desativamos a detecção de voz, mas eu não estou conseguindo. O simbolismo, tu consegues ler tudo? É que eu tenho aqui uma já aparecer constantemente. A Rosadinha tinha dito, uma Fênix renasce das cinzas e depois a Filipa disse o simbolismo do renascimento, a experiência interior dele e o cortar com um passado sombrio para trazer luz para os outros, para não passarem pelo mesmo, pelo preconceito e incompreensão. Sim, faz sentido. Sim, faz todo sentido. E é engraçado ela relacionar com o ambiente, com o clima. É muito engraçado isso. É verdade. Tinha pensado sobre isso e a Filipe tinha dito sobre. Mas é verdade. Na ilha está sempre o bom tempo, ele está sempre todos felizes, o pessoal na ilha. Depois a vida monótona do Linus é sempre com outras cores. Sempre a chover. É verdade. E é uma vida muito carreguda, não é? O vizinho dele muito negativa. A vida do Linus, onde ele está, a casa dele, e aquela senhoria, e aqueles colegas. Quando ele diz que não sabe o porquê de voltar, eu acho que ele devia ter voltado, não é? Fazer aquele discurso com os superiores. Eu não sei se ele podia continuar a vida dele lá na casa, sem ter voltado. Acho que ele fez bem, acho que ele não podia voltar lá. Não, ele voltou para garantir que a casa, ou para garantir a segurança das crianças que lá estivessem na casa. Aí ele teria sempre de voltar para a cidade dele para terminar o trabalho, entre aspas. Sim, mas há uma passagem do livro em que ele diz que não devia ter saído lá.
Porque ele se calhar quando foi, ele ainda não sabia que queria estar na casa. Ele só se lembrou que o lugar dele, a casa dele mesmo, era lá em Marcia, na ilha, quando saiu de lá. Quando a perdeu, não é? As pessoas. Sim. E quando sentiu saudades. Sim. Foi aquilo. Não é que ele não tivesse, ele dava valor. Ele, da primeira semana já estava enturmado com o pessoal lá na ilha. Mas ele realmente viu em si quando entrou no comboio e voltou lá para o trabalho. Ou seja, ele no fundo queria negar que pertencia àquele sítio, mas não conseguiu, não é? Não conseguiu. A prova disso é que ele tirou uma fotografia e que pôs a fotografia em vários lados. Foi pondo a fotografia em vários lados. Mesmo os colegas criticando mesmo, dizendo que era proibido. E ele foi andando sempre com fotografia. E foi. O livro está muito interessante, está muito bonito. Ensina-nos muitas lições. Eu acho. Então, e o que é que Raquel. Não há aqui ninguém que queira dar uma opinião sobre. As pessoas que ainda não falaram. Quer dizer, no fundo, já falámos todos, menos a Raquel. A Raquel ainda não falou. A Raquel só disse que adorou o livro. A Raquel só disse que adorou o livro. Dizem qualquer coisa, Raquel. Todos aqui adorámos o livro. Há aqui alguém que gostou do livro? Acho que não. Eu Acho que é difícil. A Rosa disse que adorou o livro também agora. Adorou a evolução do Linus, das personagens, da casa, dos jardins. Sim. Eu não estava à espera que eles fossem inserir uma personagem como a Ellen. Foi tão repentino, mas ao mesmo tempo tão natural. Uma pessoa estava a pensar, eles chegam à ilha, toda a gente os olha de lá, tenta-se afastar, e eles do nada entram para comprar o hardware, as coisas para o jardim da Thalia, e do nada aparece uma personagem como ela, que depois nós sabemos que ela é a mayor da cidade. Exato! Ao mesmo tempo tão natural, e depois o finalzinho eu adorei tanto. Eu desde o início estava a torcer pelo Linus acabar com o Arthur, não sabia que a Zoe também era LGBT. Não fazia ideia. Mas estava a torcer no início. Mas estás a falar lá do supervisor? Não. Qual supervisor? É que o supervisor lá do. Não, estou a falar da relação do Linus com o Arthur. E depois, no finalzinho, nós temos assim um bocadinho da Zoe com Ellen e a Zoe, não era? Ellen. Só temos um bocadinho mesmo no final. Sim, porque com a Zoe não havia nenhuma indicação. Sim, não havia pista ao longo do livro, não havia pista nenhuma que fosse o Arthur e o Linus, sim. Sim. O Arthur dava para suspeitar. O Linus nós já sabíamos. Não, o Linus eles também falam a meio do livro. Sim. No início, né? Quando o vizinho sugere uma pessoa. Sim. E tu és surpreendido com muitas coisas ao longo do livro. Não estás à espera, estás a ler e de repente. Sim. O que é isto? Eu até na parte em que o autor tentou fazer aquele plot twist com aquele sítio, aquela cave, com a parede riscada, com dias, isso. Eu tentei perceber, se calhar isto tem alguma coisa aqui. Eu não queria acreditar que o autor queria me enganar, mas se calhar isto tem alguma coisa que é mesmo verdade. O Arthur é mesmo mau. Mas não, pronto. O livro é fofinho, não decidiu ir por estes caminhos. Eu acho que é mesmo a intenção do autor. Eu acreditei nisso. Eu acreditei que tu queres ver que este Arthur é mesmo o vilão da história. Não sei. Mas depois, de repente, houve aquela viragem e afinal ele era o vilão. Há muitos livros que é assim, que eles fazem estas coisas e depois acaba por ser mesmo um vilão assim, do nada. Mas pronto, este livro não há vilões, é interessante. Há várias pessoas com perfeições. Não há assim um antagonista.
também a própria história em si não leva a que haja um vilão. E a própria história, eu acho que é muito de. Eu acho que até foi. Acho que até foi o Bruno que disse isso no chat, foi dizendo no chat, é muito de transmitir mensagens. A história aqui, o objetivo eu acho que não é esse argumento que é o mais importante aqui, mas as mensagens que são transmitidas, não é? E todas apontam para a questão daquilo que vocês falaram no início, quando eu não estava cá, da discriminação, do preconceito, do autor ser contra isso, né? E trazer isso para o livro. Uhum. Mas acho que isso também de valorizarmos enquanto pessoas, valorizarmos os outros que temos à nossa volta. Há muito essas mensagens, não é? Daí ser um livro que pode ser lido para crianças, não é? Normalmente os pais têm esse papel de transmitir essas mensagens também. Acho que Agora, a Filipa falou de uma frase da menina pastilha elástica que ela diz: parece uma crise existencial, talvez deva considerá-la tê-la noutro sítio. Sim, eu entendo o teu ponto de vista, em que isso possa parecer que fala da falta de empatia, mas eu acho que isso é mesmo só mesmo pelo humor, não há qualquer mal nisso. Eu acho que ela não pretende ser má. Ela pretende ser tipo meio que rebelde nesse aspecto. Só no gozo, sim, no gozo. Quem é A menina pastilha elástica, quando ele vai ao Conselho Superior, né, falar com os superiores e fala com ela, e ela diz isso. E com a vizinha, pois. Pois, aquele trabalho, né? Assistente social, eu por acaso no início perguntei, não sei se sabe que há alguém que trabalha nesse ramo, com assistência social, já A única trabalhou, coisa que era que interessante fiz foi trazer. voluntariado com crianças e pronto, e dei muitas vezes explicações a crianças, desde os 4 anos. Sim. E esta questão do Linus achar que no início poderia avaliar, perceber como é que as crianças estavam, sem interagir com elas, mantendo a distância, foi uma coisa que me fez muita confusão. Pois, era isso que eu gostava de perceber, como é que aquilo funciona sequer. Como é que Agora, ele pode ser assistente social e tentar manter sempre a distância? Pois, ele meio que se contradiz um bocado na profissão, por acaso não é assim muito. E é por essa razão de distanciar que eles o enviam para a ilha. Se ele não fosse assim, ele não ia ser enviado. Foi essa a razão, penso eu. Exatamente. Ele é enviado para a ilha porque a ilha é problemática e ele é daquelas pessoas que não quer saber muito do. Não é o trabalho dele, ele é assistente social. O trabalho dele é só de saber se é para terminar este orfanato ou não. As crianças, o futuro é com outras, não tem nada a ver com ele. Depois acaba por mudar a sua perspectiva, não é? Mas é isso que fazia um bocado. Como é que este approach dele de estar sempre a distanciar estas crianças, como é que isto funciona? Principalmente com crianças diferentes. Eu ainda acho para que mais quando as crianças são envolventes, né? Esta coisa, pronto, aquilo era vantajoso para o trabalho dele, porque era da maneira que ele se preocupava menos com o trabalho dele e era muito mais fácil. Agora, aquilo não era pelo bem das crianças, a maneira como ele trabalhava e a própria organização. Uma das coisas que eu também gostei muito no livro, que ainda não falámos, em relação à vida do Linus depois já na casa, a conhecer as crianças, foi, acho que era ao sábado que eles faziam as explorações, tipo as aventuras pela floresta. Eu gostei muito disso. Por causa dos canibais. As aventuras, sim, tudo isso. Eu adorei isso. Dele querer vestir aquela. Não querer vestir aquela. Eu acho que se fizessem uma adaptação do livro para um desenho animado, eu acho que ia fazer muito sucesso. Sim. Olha que eu até no epílogo, da forma como isto termina, eu até fiquei com a sensação que isto está assim um bocadinho aberto. Isto pode ser pegado para ser continuado. Eu tenho medo que fique pior.
Eu acho que acabou tão bem que eu não quero que ele mexa. Mas não me importava de uma adaptação. Isso eu apoio 100%. Uma adaptação. Para chegar a mais gente. Vocês sabem o que é que este livro me fez lembrar? Vocês já leram O Deus das Moscas? Eu já. Mas porquê? Por causa das explorações dos canibais? Não, não. Pela relação das crianças umas com as outras. Fez-me um bocadinho. Porque todos eles protegem-se uns aos outros. Acho interessante. Não há ali competição, não há. E há competição. Mas o Deus depois cria-se 2 grupos e vai aqui não morre ninguém. No Deus das Moscas é um bocado mais macabro. A dar uma ideia que no mundo sem. Eu lembrei-me, por causa do contexto da ilha, dos miúdos, eu achei pronto. Vi ali alguma. Sim. Eu por acaso também me lembrei, mas só nesse aspecto, porque o resto é tudo tão diferente. Sim, é diferente, pá, que é diferente. E não é uma questão como é no outro livro, não é? Pronto. Mas fez-me lembrar um bocadinho, não sei. Dá para ter umas boas reflexões, também era bom para o clube de leitura. Era. Esse livro é um livro fantástico. Mas não é bem um livro que enche o coração. Não, sim, não tem nada a ver com isto. Tanto o Piranesi como este e agora o atual da Biblioteca da Meia-Noite são livros que enchem o coração. Apesar do Biblioteca da Meia-Noite ser um bocadinho mais pesado. Não sei se alguém aqui já o leu também. Já li. Já li, mas é melhor não estarmos a falar desse livro Sim, agora, claro, não é? Claro. É melhor não. Estou a ler. Claro. Mas é muito interessante. Este livro e o outro livro também fala um pouco também do que é o ser inocente. Sim, falam sobre as crianças, sim. Sim, do que é o ser inocente e do que é agir sem estar a pensar naquilo que se está a agir. E estas crianças são assim, apesar de ser. Eu não acho que elas são bastante introspectivas. Sim, o que menos pensa deles todos é mesmo o Linus. Não, o que eu estou a falar é das ações. As ações que as crianças têm, elas não pensam muito nas ações que têm, né? São assim. Elas são assim e pronto. É nesse sentido. Epá, estou com sensação que estou só a falar e que ninguém está a falar. Diz? Nós estamos todos a ouvir. Está com alguns cortes, mas dá para entender. Eu não sei se os cortes é por alguém estar a falar por cima com o microfone. Eu sei, eu estou a dizer, é que só estou a falar eu, tu e a Ana Teles e ninguém está a... Entretanto, o pessoal mudámos a hora e há pessoal que não veio. Também tenho tentado falar. Também estou aqui. Sim. Sim, mais alguma coisa que escapou? Eu tenho uma pergunta que não é diretamente relacionada com a história em si, mas relativamente à inspiração do autor. Não sei se vocês estão ao corrente da inspiração para o livro, que foi baseado bastante naquelas escolas do Canadá em que as crianças índias eram retiradas às famílias e postas em orfanatos cristãos para serem convertidas, e que o autor usou isso como inspiração para o livro. E se vocês estavam ao corrente, se isso influenciou a vossa perspectiva na leitura? Eu estou a ouvir pela primeira vez. Eu coloquei isso logo no início da conversa, quando se começou a ler o livro, porque encontrei essa descrição no Goodreads. Mas quer ver? Está nos agradecimentos? Vou ter de ler os agradecimentos pela primeira vez? Não foi só nos agradecimentos, foi uma entrevista que eu vi. Ok. E que gerou alguma polémica relativamente a isso, a normalizar e a minimizar os danos que houve às crianças especiais, transformando isso numa alegoria e numa visão romantizada dessas escolas.
E queria saber a vossa opinião sobre isso e se, pronto, e quem estava ao corrente, se isso fez pensar de maneira diferente ou se viram alguns paralelos. Alguém, Eu não estava. alguém eu aqui não que estava estava. a par da situação? Eu Não, não não. estive a par da situação, não faço ideia. Pois nem Eu eu. de conversa. Mas agora estou interessado e vou ver. Então, eu pensava que isso já estava nos agradecimentos, já tinha de ir ler. Quando Eu não li. estiver, não faço a mínima ideia. Mas qual é a entrevista em que ele fala sobre isso? Epá, não vi a entrevista através de um link no Goodreads também. Ok. Tinha várias situações e que Eu vou pesquisar na sobre isso. altura tinha um link para isso. Mas as crianças, eu falava que as crianças iam ser convertidas em cristãos. Não percebi muito bem devido a interferências. O que é que dizia concretamente? Só que conta aquela história daqueles casos que houve no Canadá, de crianças índias que eram retiradas das famílias à força e postas em orfanatos, pronto, cristãos para serem convertidos e depois, posteriormente, adotados por famílias cristãs, canadianas, brancas, pronto. O Papa teve de pedir desculpa por isso há uns dias atrás, porque pronto, houve, além da violência que é retirada às famílias, pronto, toda a violência sexual, verbal, física que houve nessas escolas. Pronto. E pelos vistos o autor, quando estava a fazer pesquisa para o livro, encontrou esses casos e inspirou-se para criar esta história. Eu acho que é engraçado, faz todo o sentido. Transmite. Se foi por aí que ele foi. É interessante. Por acaso, acho interessante. No fundo, é uma resposta do autor, né? Um manifesto sobre aquilo que não achou correto. E pegou no fator também das outras crianças também. Eu estou cansada e não estou a conseguir pensar. É. Mas não, a sério, eu hoje acordei, eram 6 colegas. Estou a fazer o horário das 9 às 17. Mas pronto, mas é muito interessante que levaram o autor a escrever. Acho interessante. Eu estou a tentar encontrar o vídeo, mas não estou a ter sucesso. Depois se encontrar, nem partilha. E agora é interessante que eu não estava a par dessa situação da nossa realidade. Está alguém a dizer alguma coisa no chat? Eu não estou a ver. Estão 2 pessoas a escrever. Mais alguma ideia? Eu já não penso que já falei sobre o que queria falar. Não sei se chegamos a passar por todos os pontos do livro. Penso que estamos perto. Olha, temos aqui uma ideia no chat. A ideia de sair. A Filipe está a dizer que conhecia a história, mas não fazia ideia que havia uma ligação com o livro. Se encontrar o artigo, eu publico aqui no chat. Era fixe. A Rosinha está a perguntar qual era a história. Outra coisa que eu achei interessante. Bruna, queres contar a história pela terceira vez? Posso contar? Pronto, resumindo a situação, o TJ Klune supostamente inspirou-se no caso dos orfanatos no Canadá, em que as crianças índias eram retiradas à família e postas nestas escolas, nestes orfanatos, e que inclusive o Papa já veio pedir desculpa pela situação há uns dias atrás. Vocês já devem ter visto isso nas notícias. E pronto, basicamente era essa a história e era só para saber o vosso. Se sabiam, em primeiro lugar, e depois
se isso tinha influenciado de alguma forma a vossa perspectiva ou se porque eu vi depois de ter a minha review, fui ver outras e foi inclusive quando eu vi este caso e houve bastante gente que diminuiu a votação da história em forma de protesto lá por acharem que romantizava o caso real em que foi inspirado e se minimizava a situação e como é uma coisa bastante recente, acho que a última escola foi fechada em 93, ainda feridas que ainda não estão de todo saradas e pronto, era para saber a vossa opinião. Eu acho que não resumiste, contaste mesmo tudo agora. A Rosaninha disse que viu. Eu por acaso não, isso sobre a igreja ultimamente fiz sobre outro caso, não foi sobre esse. Eu por acaso não estava a par. Porque a Júlia Ribeiro disse. Repararam, por exemplo, na abertura que o autor colocou sobre a homossexualidade, mais no aspecto em que a vizinha de Linus estava completamente à vontade com o facto de Linus ser homossexual, tanto que o queria juntar com o sobrinho. Gostei como foi abordado o tema porque não foram usadas quaisquer explicações sobre a orientação sexual dele. É assim e pronto. Também. O facto de não haver homofobia. É um livro LGBT sem homofobia, mas eu não reparei em nenhuma. Mas estava a ler. Não estou a ver. Estavas a ler aonde? No outro canal de texto do livro do mês 7. Ok. Sim, também achei engraçado. Toda a gente, pelo menos, eu não me recordo nenhum personagem que não fosse aberto à homossexualidade. Eram todos abertos. Nenhum tinha nenhum problema com isso. O que acho engraçado é que todas as personagens têm as suas características, então isto pode ser para vários targets mesmo, não há? Rosarinha, eu concordo. Eu acho que é bem claro que o Linus é homossexual desde o início. Pois, exato. Eu acho que não era claro o Arthur e a Zoe e a Ellen. Acho que aí é que ninguém sabia mesmo. Sim. Mas É bastante claro no início, o Linus. É, claro, é. Acho que ele fala sobre isso, eu não estou a falar da própria maneira de ser, estou a falar mesmo do pensamento dele. Eu pensava se eu me recordo, ele tem qualquer citação sobre isso. Eu acho que sim, acho que não é, não me preocupes. Eu é que posso estar a. Havia dicas anteriores acerca. Olha, o Carlos disse havia dicas anteriores, e já agora bem-vindo, Carlos, que é a primeira participação dele. Eu pensava que nós estávamos já a acabar a discussão, mas eis que aparece o Carlos. Então, mas onde é que está o Carlos? Eu não estou a ver, peraí. Ele disse aqui, havia dicas anteriores sobre isso. A vizinha dele queria juntá-lo com o sobrinho. Pois, eu era isso. Mas eu, a partir do momento em que a vizinha sugere isso, eu parti logo. Ele é homossexual. E dizer isso à toa. Eu não conheço ninguém que vá. Normalmente, no meu mundo, tipo, o vizinho não vai chegar ao pé de mim e vai-me sugerir um rapaz, não é? Todos vão partir do suposto que um rapaz vai interessar-se no suposto. Onde é que o Carlos está a escrever? Já vi onde é que ele está a escrever. Ok. Por isso eu pressupus logo no início. Se a vizinha está a supor isto sobre o Linus é porque ele é. Está aqui a caso ao reader também a dizer, também não notei logo, Franco. Ela está a dizer. Pronto. Mas é interessante as pessoas terem perspectivas diferentes. Sim, claro. Mas eu vou ter uma altura que ele quando se fala de não estar interessado em mulheres, que supostamente as mulheres não iam ser um problema. Eu já não me lembro em que capítulo é que isso foi, mas também tinha medo que ele fosse por maus caminhos e ele dizia que não bebia porque não sei o quê, as mulheres também não iam ser um problema e pronto, isso também dava a entender a sua própria sexualidade. Sim, pois é, ele diz isso sobre as mulheres não ser um problema. Sim. Pois diz. É verdade, é isso. É verdade. Pronto, afinal acho que vocês estavam desatentas.
O Carlos Não está fui eu. a perguntar. Não fui eu que inventei na minha cabeça. Olha, o Carlos está a perguntar. Estão a gravar a conversa. Estamos. Responder. Temos aqui o Shrek 2 para sempre a gravar. Pois, Lidinho, eu acho que vai ficar. Como tu estás a ouvir. Mas é normal, porque imagina, nós somos uns quantos que estamos aqui a falar. Como são várias pessoas que estão com o microfone ativado, pode É fazer a qualidade. interferência, percebes? Um é sobrepor-se ao outro. Não, é a qualidade. É estarmos todos a usar o mesmo canal. Sim, imagina, por exemplo, há muita gente que está aqui com o microfone desligado, mas nós estamos com isto aberto. Basta um sonzinho qualquer de fundo que pode causar interferência quando a pessoa está a falar. É do E fica? Discord, é assim. O ideal era estar todos juntos, não é? Mas. Olha, mas já é muito. Na Feira do Já é, Livro, fazemos o debate lá. e já. Quem não pudesse ir para o Discord. Com a Ibecha. Ainda deve apanhar, não deve? A Feira do Livro em setembro deve apanhar o primeira segunda. É dia 5. Olha, arranjar Acaba dia 5, não é? no Parque Eduardo VII. Pois. Ali um espacinho na relva. Mas o debate, podemos é fazer. Olha, o debate, a Boteca da Meia-Noite à meia-noite. Ou ar... A Maria não vai poder participar, mas pronto. Já agora no cemitério. Não, estou a brincar. No cemitério? Olha aí o spoiler. Também. As pessoas aqui não leram. Estava a brincar. Não, eu não ia para o cemitério à meia-noite. Assim era numa biblioteca mesmo. Sim, numa biblioteca, sim. Estava a brincar. Não, acho que estás a confundir os livros. Estás a pensar na Thalia. Não, eu estava a brincar. Não estou a confundir, não. Da Lucy querer ir ao cemitério. Acho que estás a confundir. Não estou a confundir. Não. Depois quem queria ir ao cemitério, Os dois? sim, a Lucy. Era o Lucy por causa das ideias dele e era a Thalia para experimentar a pá. E Sim, para lá dela. identificar os mortos, sim. E já vamos nisto há 1h20. Está mais alguma coisa que nos faltou falar? Alguém que tenha uma ideia? O Carlos não está aqui, pois. O Carlos participou ali. Eu acho que já falámos tudo. Agora, Sim. não sei se as pessoas querem falar mais alguma coisa. Pois. Eu acho que o Carlos também não se vai juntar. Ele disse que só queria ouvir. Por isso, se não houver mais alguma coisa que nós tínhamos faltado a falar. Eu penso que nós conseguimos ir à obra. Isto é a primeira vez que eu estou conduzido, outra vez foi o Bruno e a Tânia que conduziram isto tudo. E eu estive caladinho. Mas penso que demos umas voltas, mas penso que tocámos em tudo. Acho que tocámos em tudo. A Rosaninha disse que adorou o livro e aprendeu uma palavra nova, cerúleo. Pois, é isso mesmo. Todos nós aprendemos essa palavra, eu também não conhecia. Sim. Quer dizer, não falo por todos, pode haver alguém que já conhece. É daquelas palavras que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o significado. Aquelas palavras que eu sei que existem, mas não sei o que é que quer dizer. Olha, vou dizer uma coisa muito estranha, mas esta não me lembra. Mas pronto. Cortou, podes repetir. É que não consegui perceber o que é que disseste. Estou a dizer que a palavra cerúleo só me manda coisa, cerola. Cerola? Cerolas. Ah. É só isso que me lembra. Foi a primeira palavra que eu me e achei, pronto, não deve ser isso, certeza, não deve vir daí. O Mar das Cerolas? Pois, exato. Não fazia muito sentido, não era? Pois. Mas certamente não ia ser já um livro para crianças. Exato. Tá bem. Não. Não, mas pronto. Cerolas é mais para o Monte dos Vendavais. Porquê? Não sei, foi a Rosadinha que disse, eu não li o livro. Cerolas para o Monte dos Vendavais.
Não percebi, mas pronto. O Theodore. Como é que eles dizem em português? Já me esqueci, porque em inglês a espécie dele é Wyvern, que é uma espécie de dragão. É uma serpe. Eles em português dizem serpe. Serp, pois Serp também nunca tinha ouvido falar. Mas em inglês é Wyvern. Eu fui ver ao dicionário. Era uma serpente, não era? O Sim, é jogador era uma uma. espécie de dragão serpente, sim. Sim, pois. Eu fui ver porque aquela palavra. O que é isto? O que é uma serpe? E fui ver. A Filipe está a dizer que foi ver ao Google. E fez ela muito bem, para poder imaginar como é que as coisas são. Estão a falar que vão ver qual era a espécie do Theodore, aquele dragãozinho pequenino que escondia-se debaixo dos sofás. Opa, eu achei tão giro ele colecionar botões. Ele disse os botões fez-me lembrar aquele personagem dos Monstros Fantásticos, do Harry Potter. Coleciona o ouro e essas coisas todas, está sempre à procura dessas coisas. Sim, sim. Lúcio. Fez-me lembrar esse. Também Lúcio. não falava, não dava para perceber muito bem o que ele dizia. Entretanto, o Laulin não se conseguiu entender. Sempre é referida. Pois, é uma coisa de fantasia, não é? Meio que um dragãozinho. Espera aí que a Ana está a dizer também qualquer coisa. Serpe é referida na saga do Witcher. Sim. Que anda a ler, sim. E depois no final deu-lhe um botão ao Linus. Era em bronze, não era? Que depois deu uma dentada no botão para ele ficar lá com a marca dele e ofereceu-lhe um botão em bronze com a marca de... Sim. Tão fofo, só de dar-lhe botões sem fim. Lá acima as camisas. Epá, este livro é tão especial que uma pessoa fiquei até à última a poupar o livro. Achas que daqui a umas décadas vai ser considerado um clássico? Sim, pá, deu-me um alento tão grande ler o livro. Eu ficava bem disposta. Me parecia que o dia melhor. Bem, eu acho que já falámos tudo. Querem terminar agora? Querem dar uma última participação para terminarmos? Aquele disse que estive a ver personagens do Pinterest e adorei. Pois, eu também. Tem muitas ilustrações incríveis. E a Saroca está a falar no Monte dos Vendavais. Pá, isto não é spoiler, acho que não. Com o Monte dos Vendavais, a obra é descrita num ambiente completamente invernoso. E a Saroca está a apontar para isso. No final, aqui também o Linus volta e está um tempo de tempestade e chuvoso. Pronto, e a Saroca estava a lembrar isso. Aqui. Sim, a Filipe está a falar do detalhe de qualquer coisa pode ser um tesouro muito valioso, é o significado das coisas, o valor sentimental. Aqui está a genialidade do livro. Sim, o valor das pequenas coisas, sim. Antes de estar no Pinterest. Maria, estamos a ouvir-te cortado. E eu também estou aqui com informação ao vermelho sobre baixo, não consigo ler o resto. Mas sim, estava a perguntar se personagens no Pinterest. Engraçado.
É o Lucy. Acho que estás a falar do Lucy. Partia-me a rir com as saídas da criança que o Pai Nossas parecia mais. É o Lucy. Sim. Ele estava sempre a dizer que ia destruir tudo. Mas isso depois o humor. Ele continua a fazer aquelas piadas, mas já não é a mesma coisa. Ele não era, era brincadeira. Porque ele depois no final escosia-se. No final explicava que era só brincadeira. Quando via a coisa a ficar mais preocupante, quando os outros estavam, ele escosia-se. Já vamos em 1h30, acho que temos que terminar, que já são 11 da noite. Mas a Rosarinha ainda quer participar, ainda está a escrever. E quando... Tem que ir jantar e ir para aqui. Amanhã tem que ir para cedo. Pois. E quando eles foram todos à vila com os gelados. Pois, nós passámos por aí, mas não falámos. Houve aquela discussão do lado do dono não queres dar gelado, porque não dava gelado àquela espécie. E que eles não eram bem-vindos, e depois aparece a Ellen, e é aí que nós temos a revelação da Ellen. Ela é uma adjuvante do outro lado, não é? Dos militantes contra as figuras e o militantes. Ela é o contrário. E ela era a presidente lá da Câmara, o contrário. Ela, no fundo, a voz da experiência, do contraponto com a ignorância, também só acreditavam naquilo que lhes era transmitido. Viu? Não sei. Foi assim que eu interpretei. Vocês estão a ouvir? Estamos a ouvir. Eu ouço um bocado aos cortes, mas eu ouço. Sim, Há muitos cortes. até consegui desgostar o sabor da cereja. Onde é que está? Pronto, sobre a própria mensagem dos gelados, da própria discussão, acho que nós já passámos por isso. Uhum. Vamos dar agora por terminada a discussão. Se quiserem continuar a falar, há o pessoal que tem que ir dormir, o pessoal que ainda não jantou. Se quiserem continuar a falar aí no chat, estejam à vontade. Sim, vamos terminar. Dou por terminar. Obrigado por agora, o pessoal que esteve aí, o pessoal que esteve aí também no chat, ajudou-me a conduzir a discussão.